Boa noite, amada igreja. Quarto domingo, diretamente aqui para a sua casa, você que está com a sua família, que está na sua fazenda, está na sua chácara. Às vezes você está sozinho em casa, você não está sozinho, você está com o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus está com você. São dias que estamos passando de aprendizados, para buscarmos mais a palavra. Eu creio que essa quarentena da qual o homem instituiu, é para esse momento que Deus quer, no momento do nosso Deus, momento de família, momento de reflexão, momento esse que o homem, a humanidade, estava achando que era dono de tudo e de todos. Mas quem é dono de tudo e de todos? A palavra diz que é o nosso Deus. A nossa oração nesse momento é para que você esteja bem, que o nosso Deus esteja na sua casa com você, com a sua família. As famílias que estão passando por luto, famílias que estão passando por questão de saúde física, a saúde mental. Mas venha buscar conosco nesses cultos durante toda essa quarentena da qual vivenciamos, venha buscar conosco a palavra de Deus. Nesse momento, venha estar conosco em oração. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus para que Ele coloque aqui, nós já sabemos que Ele colocou no coração do nosso pastor todo o culto, toda a palavra da qual Ele vai nos passar nesse domingo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Deus. Obrigada por momentos maravilhosos que estamos vivendo esses dias, mesmo distante, Senhor, da igreja, do templo, mas a igreja, Senhor, é onde nós estamos, juntamente com nossas famílias, com nossos amigos, do qual, Pai, estamos compartilhando esse momento. Senhor, nesse momento nós te pedimos, derrama do Teu Espírito Santo nessas famílias enlutadas, Deus, de cada um de nossa igreja, de cada um dos nossos amigos que estão vivenciando esse momento, passando por momentos difíceis, momentos, Senhor, que nós sabemos que é toda a humanidade que está passando por conta de um vírus, Senhor, que nós não sabemos de onde ele veio, Pai. Mas nós sabemos que o tempo que Ele vai sanar da terra vai ser no Teu tempo, Deus. Mas usa, Senhor, usa Teus filhos. Usa, Senhor, esse momento para cada família estar Te buscando em espírito e em verdade. E nessa noite, Senhor, abençoa o louvor, abençoa a vida do nosso pastor, abençoa todos que estão envolvidos nesse culto, em espírito e em verdade. Fica conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E nesse momento, amada igreja, eu lhe convido, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 9. Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 9, onde vai falar da ressurreição de Jesus. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do nosso Senhor Jesus. Aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então, se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que ali estavam. Amém? A cruz, ela está vazia. A nossa esperança tem nome: Jesus Cristo, ressuscitado e vivo. Nesse momento, vamos ouvir um hino com nosso irmão Nicanor.
do nosso inário, o número 99. Vamos cantar com muita alegria o hino já mencionado, que tem como título Ressurreição. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vidas conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graça alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as vossas vidas. Quero passar algumas comunicações à Igreja do Senhor. Quero continuar afirmando para a igreja que o templo está fechado, porém a igreja está viva. E hoje nós estamos num culto celebrativo em alusão à Páscoa do Senhor. Temos percebido, espero que os irmãos tenham notado, que o cenário aqui mudou, a ornamentação está muito bonita. Isso traz uma alegria profunda ao nosso coração, em saber que os irmãos que fazem parte do Ministério de Ornamentação da igreja têm todo um carinho para que a obra do Senhor venha a continuar. Falando sobre continuação da obra do Senhor, queridos, é necessário reafirmar para a igreja a maneira pela qual os irmãos podem, então, assim, apresentar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas via transferência ou por depósito bancário, diretamente na conta da igreja. Outra questão que eu preciso falar à igreja, amados, é que nós estamos antenados em observação ao andamento do Covid-19, dessa grande pandemia, e estamos aguardando aquele momento pelo qual nós teremos segurança da parte do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor colocar no nosso coração para retomarmos as nossas atividades aqui no templo. Mas não deixe, queridos irmãos, de participar das atividades que nós temos realizado por meio da nossa internet, por meio do canal do YouTube da nossa amada igreja. Todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, nós ministramos uma live. Tem sido algo maravilhoso para as nossas vidas. E aos domingos, às 9 horas da manhã, é necessário convidar, reforçar os irmãos nesse convite de participarmos como escola bíblica dominical, como um escolão, onde cada um poderá estudar a palavra de Deus através da live,
Esses são os avisos à Igreja do Senhor. Que Deus continue nos fortalecendo e nos abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, amada igreja, nós teremos um vídeo especial que vai apresentar aqui as nossas crianças, né, do departamento infantil. Esse vídeo vai falar sobre a Páscoa. Fique atento. Eu sempre quis que todos os homens soubessem que Ele ama cada um de nós e por isso enviou o seu único filho por amor a nós. Jesus veio ao mundo, curou, ensinou, amou a todos. Mas nem todos gostavam de Jesus. Então, prenderam Jesus. Jesus orou a Deus porque sabia que ia sofrer muito. Ele apanhou, foi crucificado, morreu na cruz. Ele fez isso por mim e por você. O seu corpo foi colocado numa caverna, mas depois ele ressuscitou. Algumas mulheres foram onde Jesus foi sepultado. Mas ele não estava lá. O anjo disse que Jesus ressuscitou. Jesus apareceu aos discípulos. Falou com eles, subiu para os céus, mas disse que voltaria. Jesus está vivo. Não podemos esquecer o quanto Jesus nos ama. Ele é a nossa Páscoa. Feliz Páscoa. Jesus te ama. Sim. Boa noite, amada igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos aqui e por isso estamos alegres. Então, com espírito de alegria, de louvor e adoração ao Senhor, vamos estar louvando alegremente. Aí você na sua casa, vamos estar louvando, entoando louvores de gratidão ao Senhor. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. O Senhor nunca se esquece do seu povo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a
dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Vamos estar cantando Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo nós fôssemos irmãos. Com o mesmo espírito de adoração, feche seus olhos, esteja fazendo dessa música a sua oração e se entregue ao Senhor. Se entregue e medite na letra dessa música e se entregue ao Senhor de todo o seu coração. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Isaías 53. Vamos estar lendo os versículos de 1 a 5, que nos diz: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, um experimentado no sofrimento. Como alguém que tem os homens e escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos curados. Amém? E é por isso que hoje nós estamos aqui, louvando livremente ao Senhor, celebrando o seu nome, que é isso que Ele merece. Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e nós temos essa paz. Vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez nessa noite. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até
Efésios capítulo 5, versículo 2, nos diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Deus, obrigada por essa noite, obrigada por este culto. Nesse momento, Senhor, que Tu preparou a palavra através do Teu Filho, o pastor Juscelino. Que Ele traga, Senhor, a alegria, o conforto aos nossos corações. Durante tantos dias, Senhor, que estamos vivendo de aflições. Mas nós sabemos, Pai, que a Tua palavra, ela nos alimenta, ela nos aquieta e aquieta o nosso coração. Nesse momento, Senhor, nós agradecemos a nosso Deus pela vida do nosso pastor Juscelino. Usa o Teu Filho, Pai, o tempo que é assim necessário para ouvirmos a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos. Amém. Como é bom adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Como é maravilhoso estar na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Esses hinos falam muito ao nosso coração. Nós sentimos o nosso coração cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que você que está acompanhando em sua casa, eu creio que você está sentindo a presença do Espírito Santo em sua vida. E com essa certeza, eu quero dizer para você manter o seu coração aberto e aguardar a palavra que o Senhor tem para a sua vida. Em momentos difíceis, de lutas e de tantas dificuldades que nós percebemos um agir poderoso do Senhor, trazendo conforto, consolo, exortação, edificação. O objetivo de pregar a palavra de Deus é levar a mensagem, o recado do Senhor ao coração de cada pessoa. E quando nós pensamos nesse recado do Senhor, é importante nós entendermos que o Senhor tem toda a liberdade para falar da maneira como Ele quiser. Então eu quero convidar você a orar e juntos aqui suplicarmos o favor do Senhor em relação àquilo que Ele quer comunicar ao seu coração. Querido Deus, nós adoramos o Teu santo nome. Nós nos regozijamos na Tua presença. Estamos numa grande noite celebrativa, Deus. Em alusão, Senhor Deus, à Páscoa. A Tua palavra nos ensina que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a Páscoa. Deus querido, nós pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco. O Senhor nos encoraje a prosseguirmos. O Senhor nos exorte, nos console e que a Tua palavra também edifique as nossas vidas. Que tenhamos, Senhor Deus, um aprendizado de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir a cada um de nós. Deus querido, repreende todas as distrações, tudo aquilo que é por parte do inimigo, a fim de que possamos apresentar o nosso coração diante do Senhor e ouvirmos atentos todo o recado do Senhor às nossas vidas. Nós suplicamos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda nesse espírito de oração, convido a igreja do Senhor a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se sua família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito.
Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem em cozimento, com água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O tema da mensagem dessa noite é um novo começo. Como mencionei, nós estamos celebrando a Páscoa. Essa grande festividade surgiu há cerca de 1400 anos antes de Jesus Cristo, por ocasião do povo de Deus, Israel, quando estavam como escravos no Egito, ali servindo ao bem prazer de Faraó. O Senhor queria libertar o seu povo. E o Senhor então levantou um homem chamado Moisés, e através de Moisés, o Senhor trouxe um grande livramento para Israel e concedeu a eles um novo começo. Faraó não temia a Deus. Faraó, quando então Moisés chegou para ele e disse que o Senhor tinha ordenado que ele soltasse, libertasse Israel, ele faz um questionamento. Ele pergunta: quem é o Senhor para que eu solte, para que eu liberte a Israel? Obviamente, ele não conhecia Deus, mas ele estava prestes a conhecer, e conhecer da pior forma possível. Conhecer Deus na sua ira, no seu ardor, no seu julgamento. Nós vemos então que a partir desse momento, o Senhor começou, através da pessoa de Moisés, a emitir pragas sobre todo o Egito. Foram 10 pragas, e cada uma daquelas pragas atuava diretamente sobre um dos deuses do Egito. No Egito havia muitos deuses, mas havia os 10 que eles consideravam os maiores, e um por um o Senhor foi aniquilando, destruindo, lançando por terra e mostrando que somente o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. A primeira praga foi transformar as águas do rio Nilo em sangue. Foi o julgamento contra o deus Abi, deus do rio Nilo. Os egípcios acreditavam que Abi era o deus da provisão, o deus que alimentava o povo, sustentava o povo. A segunda praga foi trazer rãs, foi o julgamento contra Heket, deusa da fertilidade. A terceira praga foi a praga de piolhos, o julgamento contra Cade, deus da terra. A quarta praga foi a praga de moscas, o julgamento contra Ketri, deusa da criação. A quinta praga, peste sobre os animais, o julgamento contra Abis, Osíris, deus de todos os animais. Nós percebemos que o Senhor estava
julgando todos os deuses egípcios. E um a um ele estava derrotando. A sexta praga, a praga de sarna e úlceras, foi um julgamento contra Ísis, deusa da cura. A sétima praga, a praga de saraiva com fogo, julgamento contra Lute, deusa do céu. A oitava praga, a de gafanhotos, julgamento contra Sete, o deus dos ventos. A nona praga, as trevas sobre a terra. Era o prenúncio de que o Senhor estava para fazer algo muito grande no Egito. Porque essa praga foi contra o Deus que eles tinham como Deus Sol, o Deus Ra. O Senhor estava mostrando que ele tinha todo o controle. A décima praga, a praga da morte de todos os primogênitos, foi a praga mostrando que o filho de Ra, ou seja, Faraó, e todos aqueles que o cultuavam e o tomavam como divindade, foi o julgamento daquele que se achava Deus, daquele que se achava divino. O Senhor então estava mostrando que ele tinha e tem todo o poder e toda a autoridade. Nós vemos em todas essas pragas, Deus julgando o Egito, preparando o povo para um novo começo, para sair daquela terra onde eles estavam na situação de escravos. A Páscoa, como mencionei, surgiu há cerca de 1400 anos antes de Cristo. Porém, a Páscoa que nós comemoramos não é a Páscoa judaica, nós comemoramos a Páscoa cristã. Nós não somos o Israel de sangue, nós não estivemos no Egito como escravos. A Páscoa que comemoramos, que celebramos, é a Páscoa que aponta para Jesus Cristo, para a sua morte, para a sua ressurreição. Porém, olhando para o texto que nós lemos de Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13, nós podemos perceber que o Senhor estava dando um novo começo àquele povo que estavam como escravos. E podemos então, através dos símbolos implementados na Páscoa, a qual o Senhor estava comunicando ao seu povo, entender o que Ele quer para as nossas vidas nesse exato momento. Então, nós precisamos entender, meus queridos irmãos, como Deus faz um novo recomeço em nossas vidas. Como Deus faz um novo começo em nossas vidas. Ele faz um novo começo, poupando-nos da sua ira. O Senhor ordenou ao povo que passassem o sangue do cordeiro que eles tinham imolado em sacrifício nos umbrais da porta das suas casas. Ali estava representando, meus queridos irmãos, o sangue de Jesus Cristo que seria derramado na cruz do Calvário por nossos pecados. A palavra Páscoa vem do hebraico pechar, significa passar sobre, no sentido de poupar, de preservar, no sentido de não atuar, de não infligir castigo. Então nós podemos perceber que o povo, através daquele símbolo de sangue, que estavam marcando os umbrais da sua casa, eles estavam ali sinalizando uma aliança com Deus, ao qual o anjo, o qual o Senhor enviou para infligir castigo sobre o Egito, sobre todos aqueles que não estavam aliançados, tirando a vida dos primogênitos. Agora aquele anjo, ao ver a marca nos umbrais, ao ver o sangue ali, ele iria passar sobre aquelas casas e não iria de forma alguma infligir castigo. O maior benefício, queridos, que nós recebemos da parte do Senhor na Páscoa, foi o perdão dos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele estava cancelando a nossa dívida de pecado contra o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz em Colossenses 2:14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus, ele pegou a cédula de dívida, todos os nossos pecados, aquilo que era contrário à natureza de Deus, que é santa, perfeita. O Senhor pegou todos os nossos pecados e cravou na cruz, cancelando toda a nossa culpa. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao versículo 5, texto lido aqui, nessa noite celebrativa, nessa noite de adoração, a palavra de Deus nos diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado pelas nossas dores, pelas nossas transgressões. A iniquidade, queridos irmãos, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A crucificação de Jesus foi real. A crucificação de Jesus não foi um fingimento. A crucificação de Jesus foi de uma forma intensa, dolorosa, do máximo, do extremo, o qual um homem pode suportar. A morte de Jesus na cruz não foi para que nós venhamos a ter casas maiores, ou carros melhores, ou ministérios grandes. A morte de Jesus na cruz foi para que nós pudéssemos receber a absolvição da parte de Deus, foi para que o Senhor pudesse poupar-nos de toda a sua ira. Ele morreu para que nós vivêssemos para Ele. Ele morreu para que nós vivêssemos através dEle. Ele morreu para que nós vivêssemos com Ele na eternidade. A morte de Jesus foi o ato bondoso e misericordioso de Deus de poupar-nos de toda a ira do Senhor. O Senhor realiza um novo começo em nossas vidas, queridos, libertando-nos do nosso passado. A vida do Egito não era fácil para os israelitas. Eles estavam ali como escravos. E nós sabemos que um escravo não tem vontade própria. O escravo tem que se submeter ao desejo do seu senhor. E ali era infligido a eles todo tipo de trabalhos humilhantes, pesados, forçados ao máximo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um ato terrível de Faraó, contemporâneo de Moisés, que, entendendo que o povo de Israel estava crescendo muito, e receioso de que pudessem se rebelar contra o Egito, ele decreta uma sentença de morte a todas as crianças que nascessem a partir daquele momento. Moisés foi preservado pelo um ato de bondade e de misericórdia do Senhor. Mas muitas crianças, naquele período doloroso, tiveram a vida ceifada por conta da dureza do coração daquele faraó e do temor que ele tinha em relação à nação de Israel se revoltar contra eles. Nós podemos entender, meus amados irmãos, a partir do versículo 2, o texto qual nós lemos, a palavra de Deus diz: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus estava dizendo para o povo de Israel: eu estou dando um novo começo para vocês. Vocês não precisam agora ficar apegados ao passado de escravidão, de sofrimento, de miséria, de fome, de humilhação. Eu estou recomeçando a vida de vocês. E olhando para a nossa própria vida, quantos de nós, queridos, tem um passado muito triste, de sofrimentos intensos, e por conta do passado de sofrimento, não conseguem viver o hoje de forma intensa,
e não conseguem projetar as coisas para o futuro. Quantos sonhos são apagados e destruídos na vida de pessoas, porque quando estão para executar o sonho, o passado surge como uma assombração e toma as suas forças e desencoraja a pessoa. A palavra de Deus diz: quando o Senhor chamou Abraão, até então chamado de Abrão, o Senhor mudou o seu nome. A palavra de Deus diz: quando o Senhor chamou Jacó, depois o Senhor mudou também o seu nome. Eu creio que era a maneira do Senhor dizendo: olha, eu estou agora apagando a história de vocês, o sofrimento de vocês, e dando uma oportunidade para vocês fazerem as coisas de forma certa, para vocês terem uma nova oportunidade de corrigir todos os erros de vocês e serem uma bênção. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que a palavra de Deus está nos garantindo é, a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, o passado de miséria, o passado de pecado, o passado de podridão, o passado de vergonha, tudo é cancelado, porque o Senhor faz tudo novo em nossas vidas. É o que o Senhor Jesus diz para Nicodemos, quando então ele não entende ali a questão do novo nascimento. O Senhor diz: é necessário que você nasça de novo, é necessário que você mude a sua vida, não precisa voltar ao ventre da mãe. Nicodemos pensava isso. É necessário que você mude de dentro para fora. É muito bom começar o dia. O meu começa geralmente às 5 horas da manhã. É muito bom. É muito bom começar uma nova semana. É muito bom começar um novo mês. É maravilhoso começar um ano novamente. Mas nenhuma dessas coisas supera começar uma nova vida. E só podemos começar uma nova vida em Cristo Jesus, entregando o coração, entregando a vida e se submetendo a Ele. O Senhor realiza um novo começo em nossas vidas, nos concedendo um Salvador perfeito. Quando nós olhamos para o Cordeiro, o qual o povo deveria sacrificar, nós vemos naquele Cordeiro, o Senhor transmite isso para o seu povo. Os símbolos ali que o Senhor estava colocando naquele Cordeiro, representava a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz que o Cordeiro deveria ser separado com 4 dias de antecedência. Jesus entrou em Jerusalém 4 dias antes da Páscoa. A palavra de Deus, queridos irmãos, nos mostra que o Cordeiro, ele aponta efetivamente para Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está olhando para Jesus e apontando para Jesus e dizendo aos ouvidos do povo: esse aqui é o Cordeiro, aquele que simbolicamente surgiu há 1400 anos atrás, representando a libertação da nossa nação. No livro de Apocalipse, Jesus é referenciado 31 vezes como o Cordeiro de Deus. Nós entendemos, queridos, que Jesus, ele é definitivamente o Cordeiro. E esse Cordeiro, ele deveria ser de apenas um ano, representando primícia, representando, queridos irmãos, os primeiros frutos, as primeiras coisas. O Cordeiro deveria ser sem mácula, sem defeito. E a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo, ele, embora tenha sido tentado de todas as formas, ele não cometeu pecado. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, no final desse texto,
A palavra de Deus diz que Jesus, porém, sendo tentado em tudo, não cometeu pecado algum. A palavra de Deus diz em Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus. Jesus, ele não pecou, ele não foi à cruz do Calvário por ser um criminoso, tampouco foi à cruz do Calvário porque estava errando no sentido de cometer pecados. Ele foi à cruz do Calvário porque ele era e ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro deveria ser queimado completamente no fogo. Isso mostra ou representa a maneira intensa da dor, do sofrimento que Jesus Cristo haveria de passar na cruz do Calvário. Porém, queridos irmãos, olhar para o Cordeiro, é necessário ter o entendimento que o Cordeiro vivo, no sentido de não ter morrido, de não ter sido sacrificado, de nada valeria. O que traz significado efetivamente é a morte do Cordeiro. É o ato de ele ter sido entregue, é o ato dele ter subido na cruz, é o ato dele ter vencido a morte, ressuscitado. Jesus, ele é o Salvador perfeito, tal qual aquele Cordeiro estava ali representando a salvação como sinal para o povo. Jesus, ele é o Salvador perfeito. Não há necessidade de nenhum outro. Não há necessidade de tentarmos colocar outro Salvador. Quem nos garante é a palavra de Deus. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há que importa que sejamos salvos. Guarde essa palavra, salvação. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Guarde essa palavra, mediador. A palavra de Deus diz na 1 de João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo Jesus, o justo. Guarde essa palavra, advogado. Jesus, ele é suficiente para as nossas vidas. Não há necessidade de nenhum outro. Ele nos salva, ele nos media e ele nos defende. Qual necessidade temos de colocar um outro Salvador? Ele completa tudo. O Senhor, ele é perfeito. O seu sacrifício, a sua morte trouxe-nos a salvação. O Senhor realiza um novo começo em nossas vidas, nos libertando da condenação do pecado. O pecado traz consequências gravíssimas à humanidade. Desde o anúncio da queda do homem, nós temos visto a humanidade cada vez mais em situação difícil. Nós olhamos para o mundo no qual nós estamos vivendo e ficamos com um coração muito pesaroso por conta de tamanhas tragédias, mortes, violência e todo tipo de questões ruins. Estamos vivendo no meio de uma pandemia. As pessoas estão apavoradas, procurando a razão ou de onde surgiu tudo isso. Certamente tem origem no pecado, na desobediência, no afastamento de Deus, da pessoa para com o homem por conta dos pecados. O homem tem virado as costas para o Senhor. Porém, nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos na Páscoa, no ato de Jesus morrer pelos nossos pecados, que ele tira a condenação dos nossos ombros. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia não está dizendo que nós não somos pecadores. A Bíblia não está dizendo que nós não erramos. A Bíblia não está dizendo que nós não falhamos. Mas a Bíblia está nos garantindo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte de Jesus na cruz nos libertou da condenação do pecado. A morte de Jesus na cruz nos libertou do poder do pecado. A morte de Jesus na cruz um dia nos libertará da presença do pecado. O Senhor realiza um novo começo em nossas vidas, buscando alcançar toda a nossa família. É maravilhoso olhar para esse texto no momento qual eles estão para celebrar. Eles tinham que fazer uma avaliação, eles tinham que contar os membros da família e entender se dava ou não de comer todo aquele cordeiro. E eles, percebendo que a família era pequena, eles tinham que convidar os seus vizinhos. É interessante perceber que não era uma cerimônia para um indivíduo na família. Não era uma cerimônia para os homens da família. Não era uma cerimônia para as mulheres com as crianças na família. Mas era uma cerimônia para toda a família. Todos deviam estar envolvidos. E o cordeiro, sendo maior do que aquilo que eles podiam comer, eles deviam convidar os seus vizinhos. Simbolicamente, queridos irmãos, isso nos diz, isso nos declara a verdade, que Jesus é suficiente para mim, para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus vizinhos, para todas as pessoas. Jesus é suficiente para a sua casa, irmão. É suficiente para você. É suficiente para os seus vizinhos. É suficiente para o mundo inteiro. O processo de salvação, e eu digo processo no sentido, desde o momento no qual o Senhor anunciou a vida de Jesus, até o ato consumado dele morrer e ressuscitar ao terceiro dia, nós vemos o Senhor envolvendo as famílias no processo de salvação. Vemos isso de forma muito clara, quando Deus então fala para Noé construir uma arca. O Senhor diz, para salvar você e a sua casa. Vemos depois o Senhor falando a Abraão no seu chamado, dizendo, olha, sobre ti, sobre a tua fé, todas as famílias da terra serão benditas. O Senhor estava dizendo, eu vou abençoar você, a sua família, e vou abençoar também todas as demais famílias que entenderem essa mensagem, que entenderem esse propósito de salvação. Foi assim com Josué, quando ele discursando ao povo, ele se levanta no meio daquela congregação de israelitas e diz então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi assim quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu celebrativo, festivo, porque o mestre estava na sua casa. E alguns ali, carrancudos, irados, começaram então a falar de Zaqueu. E Zaqueu então, num ato de fé, disse que iria devolver se tivesse defraudado alguém. E o Senhor diz, hoje veio a salvação a esta casa. O Senhor quer envolver, queridos irmãos, a nossa família na salvação. Quando o carcereiro que estava cuidando de Paulo estava prestes a tirar sua própria vida por entender que os prisioneiros tinham fugido, em Atos 16, versículo 31, o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Podemos perceber que o Senhor não quer salvar apenas um indivíduo no lar, mas quer salvar toda a sua família, quer salvar toda a sua casa. O Senhor realiza um novo começo em nossas vidas, nos guiando para a terra prometida. O texto diz que eles precisavam comer apressadamente, que eles precisavam estar com o cajado na mão,
com o sapato nos pés, vestidos com o cinto. E eles deviam estar ali aguardando o amanhecer para sair às pressas do Egito. Isso nos mostra, queridos irmãos, que nós precisamos estar preparados. Eles iriam atravessar o deserto, debaixo do cuidado do Senhor, como efetivamente atravessaram. Eles iriam chegar à terra de Canaã, como efetivamente chegaram. Eles iriam tomar posse da terra de Canaã como propriedade que o Senhor lhes concedera, e de fato eles fizeram isso. Mas eles precisavam estar preparados. Nós temos a promessa do retorno do Senhor. Nós temos percebido que muitas pessoas não falam sobre isso, mas o Senhor está à porta. Nós percebemos isso. Os sinais estão acontecendo, cada vez de forma mais intensa, alcançando cada vez mais o mundo todo. E é necessário que estejamos preparados para sermos recebidos pelo Senhor, ou o Senhor vir em nossa direção, porque tanto faz. O que realmente importa é estarmos preparados. Se o Senhor vir conosco, com nós em vida, com a gente em vida, amém, glória a Deus. Porém, se Ele quiser nos tomar, e depois, no futuro, vir buscar o restante da sua igreja, no sentido daquele dia especial o qual Ele virá, não importa. O que importa é que nós estejamos preparados para o encontro com o nosso Senhor e o nosso Salvador. O Senhor realiza um novo começo em nossas vidas, testando a nossa fé. O Senhor estava testando a fé do povo. Observe os detalhes que Ele passa para o povo. Separar o cordeiro 4 dias, com antecedência. Tinha que ser macho, tinha que ter no máximo 1 ano. Não podia ter defeito nenhum. Precisava ser imolado ao entardecer. O sangue dele precisava ser aspergido nos umbrais da porta. Era necessário comer o cordeiro com ervas amargas, relembrando o sofrimento. Era necessário estarem vestidos, com sapato nos pés, com cajado na mão, com cinto, no sentido de estarem apressados. O Senhor estava começando a ensinar o povo de Israel o significado da obediência, que vem intimamente ligado à nossa fé. Não dá de dizermos que temos fé quando não obedecemos. É natural ao ser humano que teme ao Senhor, que tem fé no seu coração, obedecer a palavra de Deus. E nós vemos que eles obedeceram em todos os detalhes. Não foi necessário eles acrescentar absolutamente nada. Não é necessário nós acrescentarmos nada. Só nos resta, queridos irmãos, obedecer ao Senhor. Só nos resta acreditar no Senhor, termos fé. A palavra de Deus diz, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Basta você crer. Basta você entregar o seu coração a Jesus. Basta você confiar nele. Você confia no Senhor. Você quer voltar os olhos para o Senhor e entender que Ele está no controle da sua vida. Nós estivemos falando sobre a Páscoa, usando a Páscoa judaica e mostrando que os símbolos dela representam a vinda de Jesus ao mundo, a sua morte, a sua vitória sobre a morte. Mas é necessário darmos uma resposta a tudo isso. E a única resposta que podemos dar é: Senhor, recebe o meu coração. Eu entrego a minha vida e quero fazer parte do teu povo. Eu quero convidar cada um nesse momento a orar ao Senhor. Querido Deus, nós ouvimos a tua palavra. Ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra é preciosa aos nossos corações. Nos encoraja a mudar a nossa própria vida e a ressignificarmos na pessoa de Cristo. O Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor morreu
por nossos pecados, o Senhor Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor se submeteu à cruz, a fim de que nós fôssemos poupados. O Senhor não poupou a si mesmo, o Senhor se entregou. A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor não poupou o seu próprio Filho, e o Senhor Jesus não poupou a si mesmo, para que nós fôssemos poupados. Obrigado, Deus, por ter agido com compaixão e misericórdia. Que essa palavra ache lugar no coração de cada pessoa. É o que nós pedimos nessa noite, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de paz. Que nós possamos ouvir boas notícias. E que toda essa tribulação que tem alcançado o mundo possa finalmente ser extirpada. E nós possamos voltar à casa do nosso Deus para louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.